Bom, então, eu acho que a maioria de vocês já conhece o projeto. Ahm, eu vou falar um bocadinho de como é que o projeto surgiu, como é que se desenvolveu, ahm, e vou dar algum enfoque ao que tem acontecido ultimamente e de algumas manobras que eu tenho percebido também ao longo do tempo e com as quais tenho jogado um pouco a favor do projeto também, o que ajuda a desenvolver-se. Portanto, o Mais Menos surge em 2005 como um projeto teórico um projeto teórico no qual eu questionava o papel do designer na sociedade de comunicação, numa sociedade de informação, na sociedade de mercado. Quando me preparava para terminar o curso, eu sabia que ia ter que entrar nesse mercado, que ia ter que ser mais um agente maquilhador desse mercado, e ajudar a perpetuar este sistema económico em que vivemos. O Mais Menos surge precisamente como, depois numa vertente mais prática, eu decidi colocar esta teoria na prática e criar uma marca, que é o Mais Menos, sendo que precisamente esse jogo, a ideia de poder combater o sistema com o próprio sistema, ou seja, é uma marca que tem subjacente essa ideia, que é entrar no sistema e combatê-lo por dentro, ou seja, criar uma marca para combater marcas, e daí surge o Mais Menos, como no fundo quase como se fosse um no logo, não marca. O Mais Menos, em termos gráficos, surge com várias representações, tendo em conta toda esta ideia inicial, ou seja, o mais menos é igual a zero, é a anulação, é ao mesmo tempo uma ilustração daquilo que é a sociedade em que vivemos, ou seja, os mais e os menos, e também a consideração de que o design e a comunicação é a pilha desta sociedade de mercado, ou seja, a energia, daí o mais menos. Inicialmente abordei o projeto com uma fase muito viral, ou seja, andei a espalhá-lo por todo o lado da cidade do Porto, em vários suportes, em várias formas, em vários tamanhos, apropriando-me no fundo de tudo o que fosse suportes urbanos para o fazer, o que acabou por chamar a atenção dos mídia logo inicialmente, e lá está, mais uma vez, aproveitar-me deste suporte, ou seja, o suporte dos mídia para projetar ainda mais o projeto. Entretanto, também para perceber o impacto que o Mais Menos estava a ter, decidi de forma anónima fazer inquéritos na rua, perguntando às pessoas se tinham visto alguma marca, alguma identidade que estivesse chamada a atenção. A verdade é que cerca de 70% das pessoas referiam Mais Menos, então se não referiam, o inquérito ficava por aí, se referiam, continuava a fazer perguntas, e foi muito interessante perceber que, no fundo, uma identidade que apenas falava de si própria, ou seja, não se descrevia a não ser ela própria, tinha no fundo essa representação honesta, não vendia mais do que aquilo que era, e acabei por perceber que estava a funcionar quase como uma tela em branco onde as pessoas podiam expressar os seus receios, as suas ideias e o que aconteceu depois mais tarde também no projeto que desenvolvi aqui no Future Places há 2 anos e o ano passado, de uma forma já mais complexa. Portanto, foi muito interessante perceber essas projeções das pessoas. Isto são algumas das respostas que as pessoas davam, das considerações que as pessoas tinham relativamente ao Mais Menos, e a partir daqui decidi alargar o projeto, continuar a desenvolvê-lo, desenvolver no fundo a marca, continua a ideia da marca e desenvolvê-lo com assinaturas e com formas de protesto e de subversão. No fundo acaba por ser um pouco esse o mote do projeto, que é protestar e subverter, jogando com
com jogos de palavras, mais uma vez aproveitando os mídia, e é interessante perceber, e agora olhando para esta imagem, é interessante perceber que desde o início que comecei a desenvolver este projeto, há cerca de 7 anos, era difícil chegar às pessoas, era difícil fazer as pessoas perceber qual era a mensagem que estava por trás. A verdade é que com o passar dos anos, cada vez mais acredito que as pessoas estão preparadas para perceber que a mensagem que o projeto tem faz sentido no panorama em que estamos a viver. Ou seja, hoje em dia as pessoas preocupam-se mais com política, as pessoas preocupam-se mais com a economia, as pessoas estão mais atentas, as pessoas começam a perceber o funcionamento da classe política, o que era difícil aqui há uns anos. Entretanto, também comecei a materializar o mais menos noutro tipo de objetos e a integrá-lo em exposições, um pouco também para conquistar esse espaço interior, que não só a rua, e aproveitar isso também para no fundo, criar outro tipo de mensagens que se tornam impossíveis de concretizar na rua, pela questão logística e pelo modo que é abordado. O dinheiro acaba por ser também um dos grandes suportes onde o projeto expressa algumas das suas ideias, sendo obviamente o dinheiro a estrutura desta sociedade de mercado que o mais menos procura observar. Isto porque, na verdade, eu considero o projeto um projeto de observação, ou seja, a ideia da tela branca acaba por estar sempre presente, apesar de muitas vezes as ideias serem concretizadas de uma forma tão direta e óbvia, de certo modo, mas tendo a ideia da subversão estando sempre por trás, e isso acaba por ser o mais importante. Entretanto, como eu dizia, a ideia da tela em branco está sempre presente, e há 2 anos e o ano passado, quando fui convidado para integrar o Future Places, desenvolvi um projeto que é o Type the Future, em que no fundo foi trazer para a rua, para a praça pública, as letras que normalmente são escritas nas paredes, mas trazê-las para a rua e permitir às pessoas que escrevam as suas próprias mensagens. Ou seja, lá está mais uma vez essa tela onde as pessoas podem exprimir aquilo que sentem, aquilo que pensam. Como disse anteriormente, foi muito interessante perceber que há 2 anos as mensagens eram quase exclusivamente pessoais, e o ano passado, já depois da crise instalada do novo governo, 90% das mensagens tornaram-se políticas e as pessoas viveram o projeto com muito mais intensidade. E o que tornou o Type the Future um projeto muito mais sólido, muito mais forte, porque sentiu-se essa vontade das pessoas de poderem escrever, de poderem dizer, de poder deixar as suas ideias. Muito interessante também a desenvolver este projeto foi perceber que nós tínhamos umas centenas de caracteres na praça, e foi perceber que as pessoas iam escrevendo mensagens e as mensagens ficavam lá, e durante o dia outras pessoas vinham e escreviam outras mensagens e no fundo tinham que destruir as mensagens dos outros para reconstruir as suas próprias. Pode-se quase entender a metáfora de que realmente o nosso futuro é em conjunto, ou seja, nós precisamos daquilo que os outros dizem para construir o nosso próprio futuro. Precisamos das mensagens e da colaboração uns dos outros, ou seja, de utilizar aquilo que é dos outros e para fazermos o futuro comum. Entretanto, este ano fui convidado para integrar, o projeto foi convidado para integrar o ONOF em Guimarães, na capital, onde foram desenvolvidos diversos capítulos que remetiam para a atualidade portuguesa, tendo em conta o local onde estava, ou seja, o local onde nasceu Portugal. Nesta altura, e já antes isso tinha acontecido, irei falar mais à frente, comecei-me a perceber do modo como nós podemos aproveitar a conjuntura dos locais para subverter e para criar intervenções, utilizando todo esse ambiente. Ou seja,
Neste caso, tivemos a fazer esta intervenção, isto foi com um vídeo de Guimarães. Tivemos a desenvolver esta intervenção sem autorização. Nós tentamos inicialmente subverter a autorização também, ou seja, jogar como se fôssemos uma produtora de cinema, que fôssemos filmar lá para podermos estar à vontade, visto que o propósito disto era fazer um vídeo, só que essa autorização nunca chegou. Então nós aproveitamos ir para lá na mesma, às 7 da manhã, tivemos umas 2h30 à volta da estátua, esfaqueamos a estátua, pusemos sangue a escorrer, com um polícia a cerca de 50 metros, com as pessoas a abrir os cafés, só que nós estávamos com gruas, estávamos com escadotes, estávamos com câmaras de filmar, e apercebemos que, na verdade, o ambiente que se vive em Guimarães é precisamente de intervenção artística, de cinema, está tudo a decorrer lá, ou seja, nós aproveitamos esse ambiente um bocado para fazer de forma ilegal uma intervenção. Às 9h30 chegou uma outra polícia que nos veio perguntar se nós tínhamos autorização para fazer aquilo, nós dissemos que não, pediram-nos para limpar, pediram-nos para sair, mas nessa altura também já tínhamos todos os planos que precisávamos. Este foi mais um capítulo em Guimarães, que foi uma manifestação de ovelhas com a polícia a pastá-las, e entretanto aqui aparece mais uma subversão, que foi a contratação da GNR para fazer parte desta performance. Isto, como se calhar alguns de vocês sabem, trouxe algumas consequências, e acabou por ser demitiu-se um coronel da Guarda, e chegou até a estar num programa de televisão matinal. E é interessante, é mais uma vez, perceber como é que os trabalhos, no fundo a performance foi feita a dia 23 de agosto, passado 15 dias o trabalho teve um revivalismo, precisamente por causa desta situação. Foi aproveitado também, ou seja, nem só mais ou menos é subversivo, o próprio sindicato da GNR acaba por ser, porque aproveitou esta situação para criar interesses próprios e criar um mal-estar dentro da própria Guarda, e levar isto muito mais longe do que aquilo que era inicialmente pensado. O que é muito interessante para o projeto, porque constantemente ele está a sofrer este tipo de revivalismos, porque mais tarde as coisas voltam a ser faladas por outros motivos, no fundo, inesperados. Isto acaba por ser um pouco também o que estou a dizer, ou seja, é aproveitar o contacto com a rua, o contacto com as outras pessoas, para, aparentemente, algo que já estava feito, voltar a ter ainda mais conteúdo, ou seja, conseguir criar conversas. Neste caso a frase foi apagada, só a frase, porque a parede estava cheia de assinaturas, como podem ver na fotografia do meio, continuaram lá, mas isso permitiu com que tivesse criado uma continuidade. Ao mesmo tempo é o jogo também que se pode criar, e as redes sociais nisto ajudam imenso. Este foi um projeto em Viena, para o qual eu fui convidado, eu e mais 7 artistas, e cada um de nós tinha um mural para intervir. A fotografia da direita nem sequer é do meu mural em particular, mas foi interessante perceber que no fundo esta imagem teve muito mais impacto do que a imagem da esquerda inicialmente, porque começaram-se a levantar questões da liberdade de expressão, de como a arte acaba por, quando a arte é política, acaba por ser censurada, e na verdade o que aconteceu aqui foi que a própria oposição, lá está, da Câmara, aproveitou-se também desta situação, tornaram-se eles próprios subversivos e decidiram destruir todas as peças do dia para a noite, ou da noite para o dia, porque ainda por cima foi pela calada também, eles fizeram pela calada. O mesmo aconteceu nesta intervenção, que foi aproveitar o ambiente que se vive neste momento em Lisboa. Lisboa tem neste momento um departamento da Câmara Municipal, que é a GAU, a Galeria de Arte Urbana, que permite aos artistas e arranja trabalhos para os artistas de rua, criaram mesmo uma galeria exterior, e neste momento a própria polícia anda confundida porque não sabe quando é que se está a pintar com autorização ou quando é que não se está a pintar com autorização. Ultimamente tenho pintado em Lisboa sempre de dia,
e levo 2 ou 3 pessoas com câmaras e estou 1 hora a pintar e a polícia passa e não diz nada. Neste caso, eu e um amigo meu subimos lá para cima, ao meio-dia, com stencils do nosso tamanho, e tivemos ali cerca de 3 quartos de hora a pintar tranquilamente, com coletes e com capacetes das obras, e ninguém nos disse nada, viemos embora super tranquilos. Ao mesmo tempo, também é perceber como é que o acaso acaba por ser subversivo e aproveitar precisamente a genialidade do acaso. Neste dia, quando isto aconteceu, acabei por aproveitar imediatamente esta situação para ir para a rua e criar logo de seguida uma relação com a atualidade. E acho que isso também acaba por ser o importante, que é aproveitar não só o que está a acontecer da atualidade, mas também aproveitar essa necessidade das pessoas de terem respostas para estas questões que são surpreendentes e que acabam por não se perceber bem, por vezes, o que se pode fazer com isso ou até onde é que se pode levar isso. O caso mais extremo aconteceu esta semana. Estava na última manifestação em Lisboa, na segunda-feira, e estava um rapaz ao meu lado com esta t-shirt. E eu perguntei-lhe se lhe podia tirar uma fotografia, e foi interessante porque ele disse: isto não é o que vocês estão a pensar, isto eu comprei na Bershka. E eu... então, obviamente, penso eu, que a Bershka nem sequer conhece, a Bershka é espanhola, nem sequer conhecerá o projeto, o mais menos é um símbolo matemático. Era quase como eu utilizar o símbolo de percentagem e agora julgar que qualquer pessoa que usa o símbolo de percentagem está a utilizar um projeto que não lhes pertence, mas eu assumi isso como se tivesse sido, ou seja, eu assumi isto como se a Bershka, na verdade, tivesse embarcado o mais menos. E, obviamente, muita gente percebe isso, muita gente diz que havia patentear, muita gente diz que julga que realmente a coisa foi roubada. Independentemente disso, eu aproveitei o mote e fui à Bershka deixar uma mensagem, com a consciência de que os senhores da Bershka se calhar ficaram tão surpresos quanto eu fiquei com a t-shirt. À partida poderão não conhecer o projeto, mas pronto, no fundo é aproveitar o que está à mão para projetar ainda mais e levar ainda mais longe, pôr as pessoas a falar e confundir as pessoas e deixá-las sem perceber bem o que é que realmente as coisas implicam e o que é que está por trás disso. O que é muito interessante na utilização hoje em dia das redes sociais e da internet, porque no fundo o projeto cresce imenso por causa disso, por essa necessidade óbvia que as pessoas têm de respostas, que as pessoas têm de alguém criar uma resposta imediata às situações, sejam elas falsas, sejam elas reais, mas a verdade é que eu penso que hoje em dia também é esse o caminho, porque há 10 anos atrás um street artist tinha que criar 500 stencils na rua para que o projeto fosse conhecido. Hoje em dia basta fazer um e colocá-lo na net. E já está a ser visto na China, está a ser visto na América, está a ser visto em todo lado. E isso acaba por ser, no fundo, essa nova rua, que é a rua virtual, acaba no fundo por ser o que vai alimentando cada vez mais o mais longe. E bom, você sabe. Não sei se têm perguntas, querem colocar alguma questão. Espero que sim, mas já agora... Foram todos destruídos, todos eles foram destruídos. Eram 7 muros, 7 intervenções e todos eles foram destruídos. Isto devia ter durado um mês e acabou por durar uma semana e meia.
É já uma peça a ser destruída, exatamente. Nem sequer é a minha. Nem sequer é a minha fora. Nem sequer está pintada. Deitaram tudo abaixo. Isto, limparam tudo. Sim, mas isto foi feito pela Câmara Municipal durante a noite. Vi uma peça em particular, o artista tinha usado as varas que antigamente, há 100 anos, se usava para atravessar o rio, centenárias, e para o lixo. O que é que provocou? A Câmara financiou este projeto. Não, sim, exatamente. Não, e a questão aqui é essa, é que isto nem sequer, na verdade, tem a ver com o que eu fiz especificamente, tem a ver com o projeto em si. No fundo era aquilo que estava a dizer, no fundo é aproveitar um bocado esse ambiente e fazer pensar tudo. A questão aqui foi um pouco como aconteceu com a GNR. No fundo, alguém se aproveitou de todo este projeto para começar a levantar poeiras. Neste caso, penso que foi a oposição da Câmara, e a Câmara sentiu-se na obrigação de destruir o projeto também. Foi, no fundo, o que aconteceu com a GNR mais tarde. Passado 15 dias, uma associação decidiu levantar poeira e o painel teve que se demitir. Alguém tinha que assumir responsabilidades. Mas isso é que é o interessante, tá? Vai acabar sempre por alimentar as coisas quando à partida parece que é um sistema. Sim. Exatamente. Sim, eu passei lá ontem e ainda lá estava. Exatamente, sim. Exatamente. Sim, sim, acho que acaba por ser mútuo também, acho que é uma certa publicidade. Eu agora estava à espera que eles pusessem este t-shirts mais nos irmãos, está-se lá, uns 3 dias, depois eu dava a resposta. Íamos entrar no jogo, estou à espera. Pode ser que sim, pode ser que não. Certo. Assim, eu tento, já fiz exposições e por vezes faço exposições, porque, como disse, existe um bocado a necessidade também de representar de outras formas. Um pouco também conquistar o espaço interior, o espaço de galeria. Mas procuro manter o projeto o mais puro possível relativamente a isso. Ou seja, o projeto não tenta criar uma frequência de exposição, tentar criar merchandising, por exemplo. Aqui eu posso dar um bom exemplo. Uma das grandes inspirações que eu tive quando comecei este projeto foi o Obey, o Shepard Fairey, pela viralidade que o projeto dele tinha, no fundo a mensagem de espalhar e de criar uma identidade. E hoje em dia o Shepard Fairey continua a ser uma inspiração para mim, mas ao contrário. Ou seja, eu sinto que há uns anos para cá
um certo desgosto por aquele projeto ter se tornado numa marca. E tu vais à American Apparel e vês chapéus do Obey e capas de iPhone do Obey e mochilas do Obey, tornou-se um negócio. Portanto, no fundo, eu continuo a seguir os passos dele, mas neste caso ao contrário, ou seja, não fazer aquilo que ele fez, ou seja, manter uma certa pureza com o projeto. Obviamente que se levanta a questão como é que isto é financiado, no fundo acaba por ser um investimento pessoal, é uma forma de criar, com o trabalho que vou desenvolvendo noutras áreas, obviamente, acabo por investir tudo que posso conseguir, acaba por ser sempre um investimento próprio, e acho que é isso que acaba por ser manter a pureza do projeto, que eu vou tentar sempre, que é difícil, claro. Eu não tenho vergonha para responder tudo mais. Não é verdade. Não é verdade porque esse apoio já existe há bastantes anos. Portanto, mais ou menos no fundo até teve um impacto local e agora acaba por ter mais nacional há pouco tempo para cá. Eu tento separar, que às vezes é difícil, é complicado porque no fundo nunca me escondi como autor do projeto, não criei aquela ideia bem da coisa, de ninguém saber quem é. E por vezes é indissociável, é complicado de distinguir. Mas eu vejo mais ou menos como um projeto, mais ou menos é um projeto único e particular. Depois eu, como Miguel Januário, faço realização, faço grafite na rua, é outra coisa. Claro que é difícil, mas no fundo também é esse campo de trabalho para o inimigo que acaba por financiar todo este projeto. Portanto, é algo com que eu vivo desde o início, que é essa dualidade, mas também tem que ter a consciência de que é um projeto. É o que tem que ser, porque senão é impossível desenvolver um projeto que acaba por. Sim, sim. Sim, claro, claro, também a jogar com essa. Sim, mas acho que o interesse também é jogar com isso, é ter levantar sempre essas questões, que é verdade, são super interessantes. Acho que mais uma vez isso até acaba por ser mais o mais menos, o yin e o yang, depois jogar, acho que as coisas também são feitas um pouco desse modo. Sim, claro que sim. Claramente. Claramente. Na verdade, eu tenho visto frases do mais menos, escritas por outras pessoas, ou duas, assim. Há algumas que não. Não, mas já vi o mais menos desenhar. Com frases não, mas também tiro uma fotografia e. Claro, claro que sim. Claro que sim. É um pouco como assumir o que a Bershka fez, no fundo. Eles não fizeram aquilo por causa do projeto, mas eu assumi aquilo que fizesse imediatamente. Ahm, penso que é isso, ou seja, também é criar precisamente essa situação, deixar as pessoas. Há uma questão muito interessante, não
recebo muitas mensagens e escrevem-me sempre no plural. O que é que vocês andam a fazer, o vosso projeto, o vosso movimento, e isso é interessante também. No fundo eu também colaboro com outras pessoas, não é? Tenho que convidar pessoas para me ajudar. Mas é interessante também criar toda essa confusão. Exatamente, exatamente. Bom, para serem continuadas. Sim, depende. É assim, eu, obviamente sempre que faço uma intervenção penso sobre as possíveis consequências. Por exemplo, esta da Bélgica, eu espero que eles ponham isso no monte. Estou a contar com isso, pode não acontecer. Agora, por vezes, como disse há pouco, o acaso surpreende. E é também saber tirar partido disso. Obviamente, quando se for preparar uma intervenção, penso em todas as possibilidades e consequências. Em Guimarães, não tenho aqui a imagem, mas quando fui pintar a intervenção cultural do Vila Flor, pintei o início do hino, que era o Ireis Pagar para o Povo, e pintei obviamente com a provocação de ser naquele local. No dia a seguir, ou 2 dias depois, apagar, mas não ficou apagado, a casa está lá, continua lá, ou seja, ainda está numa layer, assim, meia. E isso ainda voltou a trazer mais falatório sobre essa questão, a liberdade de expressão. Eu estava à espera que possivelmente apagassem o prazo, mas também às vezes é isso, é tirar o barro à parede e ver como é que ele vai cair. Agora, como aconteceu em Viena, não estava à espera que aquilo acontecer. Outras coisas que sim, se calhar na GNR já estava a prever algumas consequências, se calhar não assim tão longe, de passar linha todo o dia. Depois é interessante como os mídias funcionam. Bastou uma notícia chamar-lhe peça de teatro e de repente em todo lado aquilo foi uma peça de teatro. Também é interessante, é perceber como é que. Mas é bom isso, é bom ver como é que as coisas. O comandante nem sabia. O comandante estava de férias. Quem autorizou foi um sargento. E eles. Eu não lhes falei de conteúdo, falei-lhes que era uma performance artística, uma cerimónia pública. O conteúdo não interessa, não é crime, portanto não interessa. E eles têm autorização para participar neste tipo de eventos, portanto foram contratados, foram pagos para tal. E a verdade é que eu tenho mantido contacto com alguns guardas que participaram mesmo na performance. E eles agradecem o que fizeram e que faziam aquilo todos os dias que pudessem, porque se divertiram imenso. Só que entretanto o coronel chegou de férias e tinha
Exatamente. Exatamente. Ressuscitar Portugal será o próximo.